linda noite, professor Emerson. Que prazer estar aqui com você. Maravilhinda noite. Mais uma papoterapia interativa. Tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo com a senhora. Como é que a senhora está? Tudo bem, graças a Deus. Estamos indo. Vamos hoje aqui falar de um tema. Sim, a gente vai falar hoje de um tema muito importante, né, que é sobre a síndrome de burnout, como ela tem relação com a queda capilar. Então, tem muita novidade que a gente vai falar hoje, né? Boa noite, galera. Fátima Correia, boa noite, meus lindos. Galerinha, de onde vocês falam? Boa noite, Josilene. Boa noite, doutora Letícia. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é a nossa mais uma live aí com esse tema maravilhoso, né? Que desde ontem eu estava pesquisando vários artigos assim para a gente tentar trazendo, né? Porque é uma coisa que está no dia a dia de todo mundo. Verdade. O tema eu falo há algum tempo nos meus cursos de spa, né? Maravilhinda noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, doutora Letícia, professor Emerson e todos aqui presentes, né? Como o professor Emerson falou, vamos interagir aqui, falar de onde vocês são, que cidade, se vocês trabalham para a área da saúde, beleza, são terapeutas capilares, né? Vamos interagir aqui. Olha, tem a Maria Navaia, da Angola. Ó, com certeza. Fátima Neves, de Recife. Vai fazer diferença aí. Francisca Boaçu. Será que é Rio Grande do Norte? É Rio Grande do Norte. Deve ser Rio Grande do Norte, isso mesmo. Muito bem. Povo lindo aí, chegando, entrando. Nova Mutum, Mato Grosso. Muito bom. Como é o nome da pessoa? Eu não estou conseguindo ver aqui. A Cleide, de Nova Mutum, Mato Grosso. Muito bom. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas, né? Super bem-vindos e bem-vindas. Fiquei com minha caneca aqui. Que bom, do Spa Natural Therapy. Adorei. Personalizada. Isso é bom. Eu também estou com a minha aqui. Personalizada. Eu também estou aqui, ó, com a minha água, ó. Só faltou a caneca, isso não é justo. Isso aí, eu quero a minha caneca, gente. Mandar para o Emerson. Temos que mandar para o Emerson, verdade. Mandar para ele. Bom, então hoje nós vamos falar da síndrome de burnout, né? Que é um problema que afeta a pessoa por todo, né? Eu, por exemplo, falo disso há muito tempo nos meus cursos de spa, né? E a exaustão extrema, aquele estresse profundo que a pessoa tem, justamente por um problema, né? Físico, né? Emocional e mental, principalmente, né? Porque as pessoas levam uma exaustão. Nós sabemos que o nosso tempo de trabalho que é o natural, né? 40 horas, né? Semanais, 8 horas diários, né? Que a gente tem que ter 8 horas, né, de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas dormindo, né? Somando 24 horas. Mas muitas pessoas se exaltam muito, né? E trabalham demais, levando ao extremo da exaustão, né? E causando, vocês sabem que essa síndrome é tão difícil para algumas pessoas que, inclusive, pessoas que às vezes ficam sem tirar férias por 2, 3 anos, com medo que a pessoa que vai substituí-lo seja mais competente do que ele ter emprego. Olha só a paranoia que muitas pessoas entram, né? E os profissionais que são mais atingidos são os professores, que às vezes têm que trabalhar em 2, 3 jornadas de trabalho, né? Às vezes até mais, né? Os médicos, enfermeiros, o pessoal da saúde em geral. Vocês viram que, coitados, agora nessa, né, com pandemia que nós tivemos, que foi realmente muito, né, difícil para todos, muitos tiveram sérios
problemas de burnout. Né? Sim, E principalmente pós-Covid. Os policiais, os bombeiros, né? Então, são vários fatores que levam as pessoas a ter esse tipo de problema, né? Principalmente os problemas, né, psicológicos, que vão sendo acumulativos, a pessoa leva uma exaustão ao extremo, não é isso? Isso mesmo. Então, a pessoa fica com aquela questão de estar sempre cansada, sempre fadigada, né, sem energia. Então, são esses sintomas, né, que a gente geralmente verifica, né, nesses profissionais, nesses trabalhadores, né? A gente sabe, como a professora Kátia falou, é uma síndrome de praticamente esgotamento, né? Esgotamento físico, mental, emocional, né? Então, são vários fatores. E pode levar a pessoa num estresse profundo, né? E causar até síndrome do pânico, né? Muitas pessoas tiveram síndrome do pânico, né? Agora na pandemia, né? Com pessoas que não queriam mais sair de casa, mesmo depois que tudo estava sendo normalizado, pegaram realmente uma exaustão extrema de sair de casa, convívio com pessoas, né? Não consegue entrar em shopping, não consegue, né, estar, por exemplo, num lugar cheio de gente, como um teatro, um cinema, né? E tem realmente sérios problemas emocionais com relação a muitas pessoas, né? Sim, exatamente, né? E a gente tem visto um aumento muito grande de pessoas com esse esgotamento profissional, né? Que muitas pessoas conhecem assim, que é essa síndrome de burnout, né? Geralmente ela está associada a trabalhos que demandam muito dessa pessoa, né? É muita responsabilidade. Então ela surge, geralmente, quando essa pessoa está precisando de uma demanda muito grande, de um esforço dela, então ela se sente pressionada com esforço muito grande, né? Que depende só dela, então ela sente que tudo só depende dela. E é algo que já vem acumulando há mais de 6 meses, né? A gente sabe, então, como é que é a diferença da síndrome de burnout e de um estresse do dia a dia, né? O estresse do dia a dia é coisa que acontece no nosso momento, que é algo isolado, né? Que não acontece com frequência. E a síndrome de burnout é algo que demanda muito dessa pessoa e é algo que se prolonga por muito tempo, até por mais de 6 meses, né? E aí essa pessoa vai apresentar esse cansaço físico, mental, emocional, que vai gerar aí diversos fatores, vários sintomas, né? Então, vai gerar irritabilidade, depressão, essa pessoa pode ter falta de apetite, ela já não tem prazer nas coisas da vida, né? E isso vai resultar também em queda capilar, caspa, dermatite. Então, pode ser tudo um agravante, né? Para esse problema capilar. Então, é um mal do século hoje, né? A gente sabe que só em Brasília, no Distrito Federal, mais de 20 mil atestados psiquiátricos foram concedidos a funcionários de empresa particular e privada. Então, para vocês verem como que tem um aumento muito grande desse esgotamento profissional. É verdade. Isso leva realmente a um problema sério, principalmente, né, psicológico. Muitas pessoas que não sabem falar não, né? Aí vai acumulando muitas tarefas. As pessoas que trabalham demais, por exemplo, quais pessoas são mais atingidas? Principalmente as mulheres, que têm dupla jornada de trabalho, às vezes em casa, né? Trabalha, às vezes, aquela que tem que acordar às 5 horas da manhã para dar as tarefas dos filhos, da casa, da comida, ainda tem que trabalhar fora, chega, ainda tem as responsabilidades, dorme muito pouco, né? Descansa muito pouco, às vezes trabalha de domingo a domingo, né? Em tarefas, né, gerais. Às vezes o pouco tempo de folga que tem para descansar, para dormir, né? A maioria está nas redes sociais, que você praticamente às vezes passa horas e horas e pode causar sérios problemas também de estresse, né? Então, isso tudo vai dando acúmulo da síndrome de burnout. Com certeza. E esse conceito, gente, surgiu lá nos Estados Unidos na década de 70. Então, se a gente vê que já tem um tempo, né, para justamente tentar explicar esse processo de desgaste, né, dos cuidados de atenção profissionais nos trabalhadores. E só para a gente entender um pouquinho, né, o conceito burnout, né, primeiramente a gente deve saber que é avaliado como uma síndrome, né? Então, a gente sabe que essa síndrome, né, é um conjunto de sinais e sintomas. E o termo burnout, né, ele é uma composição de burn significa queima,
e out, que é exterior, né? Então, mais precisamente, é queimar para fora. Então, assim, algo semelhante a perder energia, a pessoa com, tipo, né, o estresse consome a parte física, emocional, como a gente falou aqui, passando a apresentar comportamento irritadiço, né? Ou é muito sono, ou é a falta de apetite, ou é muito apetite, né, professores? Isso. A Sim. pessoa que consome muito açúcar, né? Vira uma formiga. Compulsiva. Principalmente à noite, né? Compulsiva, álcool, né? Demasiadamente, né? O fumo, então tudo demasiadamente. Tem as fugas, né? Que a gente chama, né? E é justamente as pessoas vão procurando as fugas. Isso vai acarretando o quê? Problemas físicos, né? Geralmente começa na pele, né? Como uma dermatite, né? Na mão, no braço, no corpo todo e no couro cabeludo. Tem pessoas que têm na sola do pé, na palma da mão. Então, isso tudo vai alterando o quê? Como você falou, bom, é fogo para fora, né? É onde vai alterar a pele, o couro cabeludo, né? Tudo que a gente tem a parte externa, o nosso maior órgão externo que nós temos, que é a nossa pele, né? E o couro cabeludo é parte dessa pele. E justamente esse excesso de trabalho, né, essa preocupação excessiva, essa dupla, às vezes triplas jornadas, né? Tem gente que é mais que o pai do Cris. Sei quem assiste aquele seriado, né? O pai do Cris. Ele tinha 3 empregos. E as incertezas, né, como a professora Kátia falou, que a gente vive atualmente, né, pós-pandemia, aí junta com a sobrecarga, e o organismo, ele reflete isso, gente, adoecendo, o corpo, inclusive, como a professora falou, a pele e o cabelo, que é o que a gente vai estar falando aqui hoje para vocês, né, que como isso tudo reflete, né, como que o cabelo ele é ele lá no final a gente consegue ter vários fatores que o nosso corpo está passando, mas que lá o cabelo ele reflete muito, né? Tudo aquilo que a gente está sentindo também. Como o professor Emerson sempre fala, é um marcador de saúde e ele é o fofoqueiro. É verdade. É, isso mesmo. E é importante a gente saber, né, que, por exemplo, foi feita até uma pesquisa, né, em alguns países, somente a Coreia do Sul, com relação de essa síndrome que afetou muito, principalmente os trabalhadores, né, em determinada época, e detectou realmente que foi o problema do excesso de trabalho, né? Mais de 52 horas de trabalho. Você sabe que os japoneses, né, é o país que mais trabalha, pelo menos é considerado um dos países que mais trabalham e os mais inteligentes e que mais inventam a parte de tecnologia, né? Sim, exatamente. E esse estudo feito na Coreia mostrou que o grupo que trabalhava 52 horas por semana teve um desenvolvimento maior de alopécia. E também nesse mesmo estudo ele avaliou que jovens de 20 anos, então avaliou os dois grupos, que trabalhavam 40 horas e o que trabalhava 52 horas. E vejam, gente, o grupo que trabalhava 40 horas, jovens, só 4,3% tinha alopécia, mas o grupo que trabalhava 52 horas por semana tinha 8,3% de chance de alopécia, muito mais aumentada do que no grupo que não trabalhava essa carga horária toda. Então, para vocês verem, diferença de 12 horas a mais que essa pessoa trabalhava, ele tem a chance dobrada de desenvolver a alopécia. Sim. Então, é algo muito sério. Só no Brasil, a Organização Mundial de Saúde disse que atinge 32 milhões de brasileiros. Então, é um número alarmante, é um número preocupante, né? Muito. Muito preocupante mesmo. E, na verdade, afeta, né, a pessoa por inteiro, né? Porque você afetando tanto o físico, como o emocional, como o psicológico, a pessoa fica extremamente debilitada. E, às vezes, né, não procura ajuda, que a primeira ajuda que ela tem que procurar é o psicólogo ou o psiquiatra, né? Para ajudar realmente a dar, né, vamos dizer assim, um pouquinho desse start, né? Procurar um pouco das terapias alternativas, que muitas pessoas, né, não procuram as terapias alternativas, já vão naqueles remédios de taxa preta, pessoas que têm problema de insônia,
né? Coloca remédio para dormir. A pessoa que às vezes não consegue acordar, coloca os energéticos, né? A pessoa que vive justamente, né, com remédio para dormir e remédio para acordar, né? Justamente porque está numa exaustão extrema. Com certeza. E a gente sabe que o estresse, né, por sua vez, né, ele influencia nesse ciclo, né, do ciclo capilar, no processo de queda. E em situações de estresse, o que acontece? O nosso sistema circulatório ele fica comprometido e gera o quê? Altas taxas de cortisol, né? Então, geralmente a pessoa estressada, as pessoas que têm esse síndrome de burnout, né, estão muito associadas às altas taxas de cortisol, né? E consequência disso, o que afeta? Folículo piloso, né? Então, acaba ocasionando essa perda de fios e fisiologicamente falando, né, nosso corpo estipula prioridades, como o professor Emerson fala, né? Se o organismo está precisando de outras demandas, né, de vitaminas, proteínas, para combater, para estabilizar os danos que o estresse, né, ocasiona no nosso organismo, né? O estresse, ele ocasiona várias situações, né? Desde o processo inflamatório, né? Uma disfunção. Gente, muda tudo, até o intestino, né? E assim, ele deixa justamente o quê? De mandar nutrientes, né, para o cabelo, como vocês falam, ele é o sinalizador. E acaba, né, acarretando isso. Porque você pode dar os dois problemas. Você pode dar o problema de a pessoa ir ao banheiro muito, né? Ter diarreia frequente, como também ter o intestino preso, né? Ficar Verdade. Tem quadro, isso mesmo. Tem quadros de ansiedade que a pessoa fica com justamente isso, indo toda hora ao banheiro, né? Isso, quadro de diarreia mesmo. Muito importante. Isso tudo é um agravante, né? Então, são vários fatores que vai se juntando, gerando mesmo uma bomba ali, relógio, né? E aí vai resultar diretamente lá no couro cabeludo. Isso vai causar um impacto lá no couro cabeludo, né? Nesse mesmo estudo que eu citei para vocês, verificou que essas pessoas que trabalham muito mais, demandam muito mais esforço, mais responsabilidade, tiveram 2 vezes mais chances aumentadas de ter queda capilar. E também o que a gente pode ver nesse mesmo estudo? Que quando o estresse ele é intenso e prolongado, essa pessoa pode vir a desenvolver alopecia areata, que é outro agravante também. Então, para vocês verem, pode vir desenvolver alopecia, queda capilar, alopecia areata. Então, isso tudo mexe muito com o sistema capilar, né? Nosso organismo, ele é todo interligado, né? Sim, é uma máquina perfeita, né? É uma máquina perfeita. Se tem algum desajuste, né? Automaticamente a gente tem que procurar ajustar, né? Então, é importante esse ajuste. Então, tem até uma pergunta aqui. Oi, Vera, querida, nossa super aluna top das galáxias. Cada vez mais as pessoas sofrem sob essa pressão. Visto que a tecnologia, que eu falei para vocês, colabora com isso, profissionais ficam online, né? E não há um respeito por parte da empresa. Exatamente. Verdade. Essa questão do WhatsApp, você tem que ficar online o tempo todo e tem que dar conta. Às vezes você está em casa e tem que responder as coisas do trabalho, né? Então, realmente, isso é complicado mesmo hoje em dia. Isso mesmo. A Aparecida está falando assim, ó, Emerson, fofo, boa noite. Boa noite, Maria Aparecida. Mas respondendo aqui a nossa pergunta da nossa colega, né? Realmente, o que acontece? As pessoas... tem pessoas que eu costumo brincar, mas é verdade, eles levam o celular até para dormir. Bota ele como despertador. Isso, gente, é um fator agravante seríssimo, né? Os orientais foram fazer uma pesquisa, justamente enquanto você está dormindo, você não pode estar com o celular do lado seu, porque ele vai justamente desconectar a sua energia, você vai acordar mais cansado. Porque, imagina, é um campo eletromagnético. O ideal é você até dormir, se tiver televisão no seu quarto, alguma coisa elétrica, desligar na tomada, ficar totalmente no escuro, né, no blackout total, justamente para a pessoa realmente relaxar e ter aquele sono REM. Porque se ela tem qualquer barulho, qualquer luz, né, justamente você não consegue até sintetizar melanina, né, isso, e melhorar
também até a sua ciclo cardidiano, que você justamente precisa disso, para relaxar, acordar de bem humor, bem disposta, com energia, né? E as pessoas não desapegam mais do celular. O celular virou uma peça de roupa, né? Onde você vai, você leva. Então, ele realmente teria que ser deixado um pouquinho de lado na hora de dormir, né? Num outro cômodo, né? Sem ser no mesmo local. Pense nisso com certeza que vocês vão relaxar mais na hora de dormir, né? Eu sei que muitos aqui devem estar falando assim, a professora Kátia deve estar louca, né? Eu não consigo fazer sem ele, né? Sem o celular. Pois eu digo para vocês, meus filhos sabem disso. Eu não durmo com o celular há muitos anos, então minha energia não vai ser, né, sequestrada. Isso aí. Celular. Olha que legal que a Vera Isso é muito importante, né? Sim, isso é muito importante, porque quando vai chegando à noite, a gente começa a produção de melatonina, né? E se a gente passa horas e horas à noite com o celular no rosto, assim, e o que acontece? O nosso corpo vai entender que isso ainda é dia, né? Então, em vez de produzir melatonina, que é um hormônio para o sono reparador, para reparar os danos que são causados no nosso corpo, né? Todos os dias a gente é intoxicado com poluição, radiação eletromagnética. Então, nosso corpo ele precisa desse sono reparador. Se a gente não dorme bem, a gente passa noites acordado, mexendo com o celular, televisão, computador, isso tudo vai bagunçar o nosso ciclo circadiano, e aí essa pessoa, em vez de produzir melatonina, ela vai começar a ter produção excessiva de cortisol. E cortisol não é bom para o cabelo, é um inimigo para o nosso cabelo. Sim. Exatamente. Iane Barbosa, nossa super terapeuta capilar top das galáxias, está falando aqui, ó. Minha ansiedade, dor, coceira, queda em excesso, dor no estômago, desbiose intestinal, dor de cabeça, vontade de falar com o Emerson também. Que ele é um terapeuta psiquiátrico completo. Ele é um terapeuta psiquiátrico completo. Ai, só você para fazer risoterapia na nossa live séria de síndrome de Bannet. E aí, realmente, né, isso acontece, com certeza, né, não só você, como profissional da área da saúde, né, beleza capilar, que você é tão competente aí, né, na região de Goiânia, né, mas também com várias pessoas que você deve atender, né, então, realmente, por isso que é importante, você sabe, como dizer, o terapeuta capilar, ele é um psicólogo também, ele tem que ter um pouquinho, né, da área principalmente emocional, da área emocional, área, né, psicológica, para ajudar. Apesar de a nossa formação não ser psicólogo, né? Pode até ser, né? Você pode pegar psicólogo que é terapeuta capilar, ou terapeuta capilar que é psicólogo, né? Você pode até ser. Mas você justamente ajuda muito quando você estuda, quando você lê livros de autoajuda, né? E que é, por exemplo, como a Guri, que é muito bom, entre outros, né? Você acaba ajudando as pessoas muito mais quando você tem essa parte psicológica mais refinada, né? Eu costumo dizer refinada porque a gente estuda para nós, para a família e para os nossos clientes, né? Sim. Com certeza. E a Vera colocou uma coisa muito interessante. Ela coloca na ficha de avaliação como é que é a carga horária de trabalho dos clientes dela. Muito importante isso. Sim. E eu gosto muito de perguntar também a profissão que essa pessoa tem, né? Porque assim a gente vai conhecer melhor o que ela faz, o que é importante. Muitas das vezes está associado a um estresse intenso que ela está passando, né? Com certeza. Muito importante. E aí a gente tem que ajudar, né, esses profissionais, né, não só como terapeutas capilares, né, auxiliando no processo de queda, diagnosticar os problemas capilares, né, que como foi relatado, pode ser desde uma coceira, que a gente já viu aqui, né, uma dermatite, uma caspa, porque a gente sabe que tem aquela ansiedade que a pessoa já fica até, automaticamente já fica coçando, né, a cabeça. Fere, né, o couro cabeludo, a queda excessiva. E o que a gente pode fazer também para proporcionar, professora Kátia, essa sensação de bem-estar, né? Porque esses profissionais, quando eles chegam até o profissional, o terapeuta capilar, ele vem em busca o quê? Não só da solução, porque a gente sabe
que o cabelo, né, ele é importante. Então, a pessoa, quando está com uma queda de cabelo, com problema capilar, já a autoestima dela já fica, né, afetada. E aí, o que a gente pode proporcionar, além de ajudar nas soluções capilares, né, proporcionar essa sensação de bem-estar, né, de quando ele vá nessa sessão, ele lembre que ele vai receber, de repente, um carinho, uma massagem, sentir um óleo, né? Então, eu queria que vocês aqui hoje falassem um pouquinho sobre essas terapias alternativas que os profissionais terapeutas capilares podem associar e ajudar muito esses profissionais, né? Esses clientes profissionais. Então, eu gosto muito de trabalhar, vocês sabem, né, com a massoterapia. Na verdade, eu sou formada em massofilaxia, né, que é o profissional que faz massagens terapêuticas e anti-estresse. E desenvolvi várias técnicas de massagem, né, corporal, entre a bioflex corporal, facial, a bioflex craniana, né, várias técnicas de massagem, né, que muitas pessoas que me seguem sabem que eu desenvolvi. Mas a bioflex craniana é a junção de várias técnicas juntas, que promovem o toque da relaxoterapia em pontos de tensão, principalmente aqui na região do trapézio, que muita gente começa a acumular nódulos de tensão, o pessoal pensa que é bolinhas de gude aqui na região do trapézio, na lateral da escápula, né? Na região do esternocleidomastoide, que é esse músculo que une aqui da nossa orelha até a região, né? Justamente do ombro. O couro cabeludo começa a ficar rígido, né? Muito rígido, muito duro, né? Enrijecido mesmo. Então, a massagem ela vai justamente fazer o que a gente chama de um desbloqueio energético, distribuir essas toxinas de tensão, esses cristais de tensão que vai sendo acumulado, tanto nessa região, né? Do ombro para cima e da cabeça. Muita gente tem dores de cabeça, enxaquecas enormes, que, né, praticamente sofre muito, né, até por causa da própria, né, ansiedade que ela vive, da depressão, não se dá um tempo, né, porque a pessoa tem que se dar um tempo, ela tem que ter um tempo para si, fazer pelo menos uma vez por semana uma boa massagem, anti-estresse, né? Fazer uma atividade física que a gente chama, principalmente quem não consegue fazer uma academia, por exemplo, não gosta, uma hidroginástica, uma dança de salão é muito agradável para você justamente, né? Vamos assim, desopilar isso tudo e botar essa energia. Tem muita gente que gosta de fazer, né? Boxe, né? Tem várias outras, né, atividades que você vai colocar isso para fora. Mas a massagem, né, que eu estava falando, ela vai promover essa relaxoterapia total, principalmente quando você, né, começa pela respiração, porque as pessoas não param nem mais para pensar na respiração dela, né? Não pensa no corpo, né? Por exemplo, às vezes eu pergunto assim numa aula minha assim, onde é que você mora, né? Então eu pergunto assim numa aula justamente de interação dos pais. Então eu pergunto, onde é que você mora? Aí as alunas pensam assim, eu moro num lugar tal, moro tal. E como é que é a sua casa? Como é que é a sua sala? Como é que tem os seus móveis na sala? Né? Fecha os olhos e mentaliza aí, né? Justamente onde está o seu sofá, sua televisão, sua mesa. A pessoa já, né, pensa e reflete. Agora eu penso, não, você não mora nesse lugar, você mora no seu corpo. Agora pensa onde é que está o seu intestino, seu fígado, né? Seu baço, né? O seu coração. Você trabalha esse sistema respiratório, que é onde eu quero chegar, né? A respiração é fundamental. As pessoas, por exemplo, quando acordam, antes de pular da cama, respirar, agradecer. Antes de dormir, a mesma coisa, respirar, agradecer, né? Orar. E isso a gente pode levar também à aromaterapia, né? Por exemplo, eu gosto muito dos óleos essenciais, que vocês sabem, né? Então, os óleos essenciais, eles ajudam muito. Principalmente a pessoa relaxar, porque a gente tem um óleo essencial que todo mundo sabe que eu, né, sou fã, que é o lavanda, que vai ajudar no relaxamento, na indução do sono, desacelerar um pouco a pessoa, melhorar principalmente a parte calmante psicológica, que é interessante que a pessoa inspire, né? Ou coloque uma gotinha aqui na região do pulso e inspire. Não é qualquer óleo que pode colocar na região do pulso, mas o lavanda, né, você pode, para você justamente respirar. E eu justamente explico assim, você tem que inspirar profundamente por 3 segundos, manter a respiração por 3 segundos, soltar por 3 segundos. Isso a gente faz nas nossas técnicas de massoterapia capilar. Por quê? Porque você, quando inspira, se manda uma mensagem para o hipotálamo relaxar o sistema nervoso, né, que é o emocional que a gente está falando, e mental, mas também relaxar o sistema físico, né? Porque tem pessoas que, né, não para de mexer a perna, não para de mexer a mão, não consegue relaxar. Então, ela vai dar um tempo.
E essa respiração, por que ela tem que manter a respiração presa por 3 segundos? Para tirar a oxigenação do cérebro, mandar uma mensagem para o hipotálamo para ele relaxar profundamente, como eu acabei de falar, todo o corpo. E eu costumo dizer, inspira tudo que você quer de bom para si, né? Só coisas positivas, coisas alegres, coisas que você quer realmente para a sua vida pessoal, os seus sonhos, e expira o que você não quer mais. Então, a massoterapia, né, tanto craniana, como corporal, como facial, ela vai equilibrar o físico, mas também o psicológico, porque massagem é vida, aromaterapia também. E quando você associa principalmente uma boa música relaxante, que a pessoa gosta musicoterapia. A musicoterapia relaxante, eu gosto muito, por exemplo, de Kitaro, Richard Clayton, Áureo Corrá, então músicas assim, bem suaves para você relaxar, porque não pode botar música também, tem pessoas que é tão estressadas com a síndrome tão alta, se você botar uma música com melodia, ela não consegue relaxar, ela quer prestar atenção na melodia e não relaxa, né? Então, é muito importante esse contato, fazer a pessoa pensar no seu corpo, né? Por dentro, onde estão os seus órgãos, que eu acabei de falar, que é onde a gente mora, né? Aonde está, né, justamente toda essa parte psicológica para você se dar esse tempo, esse stop, né? E conseguir esse relaxamento. Por isso que a técnica da massagem bioflexoriana, ela justamente ajuda muitas pessoas que têm problema de insônia, ajuda aquelas pessoas que estão muito tensas, tem pessoas que dormem, às vezes, na cadeira do terapeuta, né? Quando tem profissionais assim, que fazem assim, verdadeiras, né, vamos dizer assim, spa, né, nesse momento. Às vezes coloca a cliente no escaldapé para relaxar junto com a massagem craniana. Tem lavatórios que já viram uma cama, e ele vibra, e tem uma cúpula de cromoterapia, né, e aromaterapia. Então, é um encantamento profundo que você pode levar proporcional isso, né? A Yane, por exemplo, é prova disso. Ela montou no espaço dela um spa, né? Um spa de terapia capilar. Ela investiu em, né, uma cama de massagem, de uma bacia de relaxoterapia, né? Ela vive investindo nessa parte e ela que está certa mesmo. Por quê? Porque vem gente de longe para ser atendido por ela, porque é um momento único que ela vai proporcionar para aquela cliente. E quando ela acabar o tratamento, por exemplo, foi 10, 12, 15 aplicações, dependendo do que ela vai indicar, a cliente vai sentir falta e vai querer uma manutenção, pelo menos uma vez por mês, não é isso? Verdade. Ela falou que ela trabalha com massagem do corpo, né? Cabeça e pés, óleos essenciais, como a professora Kátia falou. Se o paciente estiver com aquela energia, né? A gente sabe que tudo é energia, ela acende um incenso, coloca a música, né? E até diminui um pouquinho a luz. Maravilhoso. Muito bom mesmo. Sim, é fantástico, né? Promove um relaxamento incrível. Eu também fiz assim na minha clínica, porque a gente sabe, né, que a pessoa cheia de estressada, essa rotina assim. Então, eu fiz a região do meu lavatório toda separada, então ela é separada da região de atendimento. Então, eu coloquei muitas folhas, muito verde para remeter à natureza, a luz de cromoterapia, difusor para promover esse relaxamento através da aromaterapia. Isso é muito importante. E até os florais, né? Porque a gente está falando também dos florais que trabalham nas emoções. E essas pessoas que sofrem com síndrome de burnout são pessoas que elas têm pensamento muito negativo, ela se sente inferior, ela acha que ela não é capaz. Então, os florais vão trabalhar também nessas emoções. Eu gosto muito dos florais e a doutora Letícia é especialista também na área, né, doutora Letícia? Isso mesmo, o floral de Bach, né, ele vai auxiliar, né, como o professor Emerson falou, ele vai tratar, ele é uma terapia, né, que é a floralterapia, ela vai atuar principalmente nessa questão da energia, né, dos sentimentos, das emoções que vão ocasionar reações físicas, né, ou até mesmo algumas disfunções, como a gente sabe, né. Então, a indicação de florais para síndrome de burnout é fundamental. Então, você, como terapeuta capilar, também pode se formar em floroterapeuta e ajudar muito, né? Eu gosto muito de trabalhar com a linha de Bach, né? O Rescue, para mim,
que é na verdade, a associação de 5 essências, para mim, são os mais indicados, né, para cansaço, e o Honeybee, para acalmar a mente, o coração, liberar a ansiedade, né? A gente também tem o Mimulus, para tirar um pouquinho daquela sensação de medo, o Rock Rose, que ajuda a diminuir um pouquinho do pânico, né? O Walnut, que vai dar um pouquinho de proteção. Então, a gente consegue, num frasquinho de floral, associar de 5 até 7 essências que eu gosto de fazer, né? E tá indicando também para esse cliente. E ajuda muito, muito mesmo. Com a fitoterapia também, que eu gosto muito de estar associando, né, principalmente nessa questão, associando ativos fitoterápicos que vão melhorar, né, o processo de energia, né, de concentração, porque a gente sabe que o burnout, ele age no cérebro, né, professores? E a gente sabe que o estresse, ele afeta várias áreas do cérebro, mas principalmente o hipocampo, né, que é a responsável por a retenção de memórias, atenção. Então, a pessoa começa a ficar o quê? Esquecida, né? E além do estresse, além de liberar o cortisol, que a gente falou, ele libera também muita adrenalina, né, que mexe com o coração, a pessoa fica com aquela coisa de achando que vai ter um ataque cardíaco, né? E a gente sabe que todos esses fatores também vão atuar debilitando o que? A imunidade. A gente sabe que a primeira coisa que acontece, a pessoa começa a ficar doente, toda hora, resfriada, né? Então, a gente sempre tem situações de estresse que acontecem isso. Então, assim, a gente sabe que diversos sintomas físicos, psicológicos e comportamentais podem aparecer, mas a principal é a perda de memória, né? Então a pessoa começa a ficar muito esquecida, aquele cansaço físico, mental, desânimo, fraqueza, raciocínio lento, a falta de interesse, né? A pessoa começa a ficar o quê? Procrastinando, não é isso? A gente vê muitas pessoas com esse processo assim, começa a procrastinar. Sem energia, né? Praticamente, ela fica realmente, às vezes, não quer fazer nada, né? Quando ela praticamente está com essa exaustão profunda, porque é uma exaustão profunda, né? Que causa isso. Isso. Aí fica com dificuldade de concentração, negatividade, né? Aquela questão da insegurança. Mudanças bruscas no humor, irritabilidade, a gente vê muito, ansiedade, uma pessoa muito ansiosa. É uma pessoa que também começa a ter muita ausência no trabalho, né? Uma pessoa que sempre está doente. Então, são diversos sintomas que essa pessoa pode manifestar. Muitas dores musculares, a pessoa fica totalmente... Dores musculares, dores de cabeça, alteração de apetite, sono, como a gente falou. Problema gastrointestinal, enjoo, azia, inchaço, a pessoa começa a ficar gastrite, queimação. Diminuição da libido, né? Tudo isso vai alterar. Aí começa o quê? Como eu falei, a baixa da imunidade, resfriado constante, alergia, dermatite, queda de cabelo, problema com pele, acne, né? Psoríase, né, professores? Sim, muito então, tudo isso vai estar alterando. O pessoal que deve estar aí escutando, né, a nossa papoterapia de quinta-feira deve estar assim, meu Deus, quem é que se encaixa aí todos esses sintomas que a gente está falando aqui? Coloca aí no chat, né? Vamos interagir aqui um pouquinho, né? Quem é que conhece alguém que tem síndrome de Barnett, né? Que vocês justamente, muita gente fala assim, mas eu não sei nem o que é isso, professora. Quando eu comecei a falar um pouquinho hoje sobre a nossa live com algumas colegas, mas eu não sei o que é isso, porque muitas pessoas às vezes desconhecem mesmo, né? A gente sabe. Síndrome é uma coisa que não tem fim, né? Você trata, às vezes, pro resto todo. Porque tem pessoas, como eu falei no início, quem não estava na live, tem pessoas que, às vezes, ficam 4, 5 anos sem tirar férias, com medo que a pessoa que vai assumir o lugar dela por um mês só, seja mais competente e automaticamente tome o lugar dela. Porque pessoas, às vezes, que, né, é muito ansiosa, depressiva, né? É muito possessiva, né? Muitas pessoas são possessivas, né? Demais, né? Boa noite, a Maria Janaína. Kátia, hoje veio uma cliente no meu espaço com um problema no couro cabeludo com manchas escuras e coça muito. Qual o tratamento mais adequado para ela? Vai depender dessas manchas escuras, né?
Porque se for uma manchas escuras, por exemplo, você pode ser várias manchas escuras. Manchas escuras de resíduos de pigmento, às vezes de tintura. Manchas, às vezes, que podem ser provocadas, às vezes, né, por alguma pancada, né, alguma sensibilidade, alguma irritação que ela teve no couro cabeludo, né, pode ter sido uma alergia que causou essas manchas escuras. Então, você tinha que tentar procurar mais a fundo na avaliação personalizada que você vai fazer dela, qual é a origem dessas manchas, como apareceu, né? Se é uma mancha com uma pinta, uma verruga ou um névoa, né? Porque às vezes a pessoa pode estar com alguma característica até de uma verruga, uma pinta ou névoa, ou uma mancha, né, grossas, incrustadas, justamente até acumulativas de algum problema de resíduos. Não é isso, Emerson? Sim, exatamente. Então tem que investigar, avaliar direitinho para poder saber exatamente, né? Pode ser desde algo simples, desde algo também mais complexo, né? Então não tem como dizer, existem diversas manchas escuras, né? Como que essa mancha, ela é regular, irregular? Como é que é a borda dela? Ela apresenta mais de uma cor? Ela tem uma vascularização ali? Ou é só uma mancha por resíduo de pigmento? Então, assim, são diversas perguntas que a gente não tem a resposta, né? Então, assim, não tem como a gente dizer exatamente o que fazer, porque precisaria de mais informações nesse caso. Sim, seria importante. A Eli Marinho. Meu Deus, será que eu consigo absorver tanto conhecimento? Estou indo para casa de ônibus assistindo esse vídeo e com medo de passar do ponto. Que linda, né? Amei. Essa foi boa, hein, Eli? Não vai passar do ponto, não, hein? Dá um sinal aí para você descer na Fala com o trocador, segura aí. Eu estou encaixada em todos os sintomas. Peraí, como foi o nome da moça que passou rápido? Não deu para mim ver. É a Melissa. Ah, Melissa. Melissa Oliveira. Muito bom, né? Muito bem. Então, aí já é bom que você já está sabendo todos os sintomas e o que você pode, né, fazer por você mesmo. Primeira cliente é eu, segundo eu, terceiro eu. Ou, se você já é profissional da área da saúde, beleza e terapeuta capilar, primeiro você, segundo a família, e terceiro, muitos clientes nas suas mãos, né? Eu estou com o cabelo com pilha seca. Com uma pilha seca? Uma palha seca. Ah, uma palha seca. Primeiro, você vai ter que fazer muita bionutrivitalidade, um spa, né, de harmonização capilar, melhorar essa nutrivitalidade, tomar muita água, ver se você está tomando bastante água, né? Fazer um tratamento da sua haste e do couro cabeludo também, né? Com certeza. Sim, exatamente. E além da terapia capilar, né, é muito importante a gente também orientar essa pessoa, se possível, praticar exercícios físicos, né? Porque isso vai promover o relaxamento, aquele autocuidado com ela, melhorar a alimentação, né? Porque quando ela vai melhorar a alimentação, então ela vai repor nutrientes importantes que muitos desses pacientes têm essa deficiência devido a essa falta de apetite, então vai repor energia. Também orientar essa pessoa a tirar um momento para ela ter lazer, esse relaxamento, né? Esse momento dela, exclusivamente dela. Então é importante a gente orientar que ela se cobre menos, porque essas pessoas elas sentem que o que ela faz ainda não é capaz, não é suficiente. Então a gente precisa orientar que ela deve se cobrar menos. A gente também orientar ela a procurar um psicólogo, porque tem um papel importantíssimo nesse momento, né? Então a gente precisa orientar, além dessas práticas terapêuticas que a terapia capilar vai proporcionar, e essa pessoa vai sair realizada, né? A terapia capilar, ela realiza sonhos, né? Ela transforma vidas. Então, a gente precisa ter esse olhar integrativo e também orientar que ela procure a ajuda de outros profissionais, que é uma equipe multidisciplinar, né? Principalmente né, se ela está numa fuga muito constante consigo mesma, uma parte psicológica muito abalada, ela tem que dar uma palmatória e tentar fazer uma terapia, né? Porque a terapia é fundamental para a gente conseguir realmente reequilibrar o emocional e o mental, né? E o físico tentar
né? Fazer uma atividade, como eu falei, um alongamento, um pilates, uma dança, né? Se dar de presente fazer uma massagem, né? Pelo menos uma vez por semana, né? Fazer todo esse equilíbrio físico-mental e procurar um terapeuta se ela está com queda de cabelo e foi detectada pela síndrome de Burnout, para procurar ajuda o mais rápido possível e realmente ver o que vai poder fazer, o que ele vai poder ajudar, o que ela está usando de manutenção, o que a gente chama de dever de casa, que é o home care, que é muito importante. Com certeza. E além disso tudo, a gente pode utilizar as tinturas, né? Então, a tintura tem um papel fundamental. Eu acredito que a doutora Letícia tem muito para acrescentar aí para vocês sobre as tinturas, que elas são fantásticas. Ainda mais nessa fase que essa pessoa está com esse esgotamento. Então, ela sente muito cansaço físico, mental, emocional. Então, a gente tem um papel muito importante aí também e a gente pode ajudar muito essa cliente. Isso mesmo, eu gosto muito de associar, nesse caso, a tintura de melissa, né, que é calmante, ajuda também nessa questão da ansiedade, estresse, valeriana, tintura de valeriana, o mulungu, né, que vai atuar também na insônia, a gente controlar a parte também do estresse, depressão, né, o mulungu é maravilhoso também, porque a gente sabe que esses profissionais também sentem problema de sono. E, assim, eu queria até dar umas dicas aqui de alguns ativos fitoterápicos, né? Porque a gente sabe, como o professor Emerson, a professora Cátia falou, de todos esses processos que podem estar melhorando, como a psicoterapia, né? As terapias alternativas, né? Que vão estar atuando, não só ajudando com as estratégias, né? Tentando diagnosticar esses gatilhos, né? Que, às vezes, vai estar estimulando, né? Esses sintomas, né? E aí a gente sabe que, é claro, que dependendo do paciente, a gente tem que ter não só psicólogo, mas psiquiatra, mas às vezes ele indica ansiolíticos, antidepressivos para ansiedade, depressão, né? Se for muito forte, né? Mas a gente tem a terapia medicamentosa convencional e os fitoterápicos, né? Que são suplementos naturais que vão auxiliar esse tratamento, né? Eu gosto de citar alguns fitoterápicos aqui, como ginseng, achaguanda, rodiola rosa, catuaba, que vai dar energia, marapuama. Então, a gente sabe que vai dar essa questão do estresse, né, da falta de energia, o ginkgo biloba. Eu até trouxe aqui uma formulazinha para vocês que eu queria mostrar. Deixa eu mostrar aqui uma formulazinha que eu fiz com esses 3 ativos. Deixa eu só subir aqui para dar uma formulazinha bem legal para elas. E é natural e consegue em qualquer farmácia de manipulação do Brasil todo, né? Isso mesmo. Só um minutinho. Lembrando que tintura, você deve tomar pelo menos 2 vezes ao dia. De manhã, né? E 2, 3 dedinhos de água, mais 10 a 20 gotinhas. Não é isso, doutora Letícia? Isso mesmo, né? Dependendo da posologia, o ideal é 2 vezes ao dia. Principalmente quando a gente fala de ansiedade, né? Estresse, depressão. Então, o ideal é a gente estar associando essas tinturas no mínimo 2 vezes ao dia, né? No finalzinho da tarde, né? Depois do lanchinho da tarde. E também à noite também, antes de dormir, após o jantar. Sim. Eu não estou conseguindo subir aqui. Põe no chat. Põe no chat. Vou colocar. No chat, vou colocar a fórmula para elas no chat, que eu preparei aqui para mostrar para elas, mas eu vou colocar aqui no chat. Então, tem mais alguma aqui para a gente, né, interagir aqui com as colegas? Alguma pergunta? A Melissa falou para eflúvio telógeno crônico. Para eflúvio telógeno, o que é bom? Será que ela está perguntando? Sim. Então, para eflúvio telógico crônico, você tem que fazer terapia capilar a longo prazo, né? Fazer pelo menos uma série de 12 aplicações uma vez por semana e depois você intercalar de 15 dias, uma vez por mês, né? A manutenção, que é o home care, que é muito importante você usar assim, né, por muito tempo para você fixar e dar ancoragem nesses folículos, não é isso, Emerson? Sim, exatamente. E também tentar identificar o gatilho, o fator causal que levou a esse eflúvio. Quando a gente fala de eflúvio crônico, né, já é algo um pouquinho mais complicado, porque muitas das vezes está associado a algum problema
que ela já tem, que pode ser doença autoimune, e aí precisa de controle, né? Quando a gente fala de anemia, que pode ser uma pessoa que tem uma recorrência muito grande de anemia, né? Então, ela toma medicamento, melhora, os níveis de ferro caem novamente. Então, se for algo que é recorrente, pode agravar esse eflúvio telógeno crônico. E tem alguns fatores que a gente não consegue nem descobrir a causa, né? Mas é importante a gente tentar identificar essa causa para retirá-la. Quando não é possível retirá-la, quando a gente fala de algum problema crônico, né, alguma doença autoimune, então precisa de controle para poder trazer esse equilíbrio aí, para poder controlar, equilibrar esse ciclo capilar que está em desequilíbrio, né? Junto da terapia capilar, principalmente. Com certeza. Muito importante isso, né? Eu acho que eu vou conseguir mostrar aqui os fitoterápicos para elas. Então, aqui eu queria falar de 3, né? Vocês conseguem ver? Vamos ver, peraí. Conseguimos. Sim. Isso, aqui eu quero falar de um mix de adaptógenos que eu gosto muito, né? Que é a ashwagandha, né? Que é o primeiro ativo que eu quero falar. Que o que ele é? Ele é o ginseng indiano, né? Ele é conhecido como ginseng indiano. Há muitos anos a gente fala, estuda deles das respostas sobre efeitos, principalmente sobre o cortisol, né? Respostas ao estresse. Então, a gente fala que são plantas adaptógenas, né, que vão atuar justamente não só melhorando o estresse oxidativo, né, prevenindo até, a gente fala até a questão de úlceras gástricas, né, porque a gente sabe que esse estresse pode ocasionar isso, equilibrar os níveis de cortisol, né, então a gente fala que são ervas adaptógenas. Eu, particularmente, eu gosto muito da ashwagandha, ela vai melhorar o sistema endócrino, nervoso, imunológico, vai ajudar vocês a relaxarem, né? Melhorando de forma o seu cérebro a responder o estresse. Então, é uma planta que eu gosto muito para estar trabalhando com a questão do estresse. Outra que eu amo muito é a rhodiola rósea, que é considerada a raiz de ouro, né? Alguém já ouviu falar da rhodiola rósea? Eu já ouvi falar, mas não sabia que ela era tão bonita. Ela é linda, ela é maravilhosa. Linda. Ela é conhecida, gente, como a raiz de ouro, né? Porque além dela aliviar todos esses sintomas de fadiga, ansiedade, depressão, os estudos mostram, né, que a rhodiola ajuda a melhorar o desempenho durante situações estressantes, como no trabalho e na atividade física. Por isso que os ortomoleculares gostam muito, inclusive, para prescrever para pessoas que treinam muito, né, fazem muita atividade física. Né? Mas outra coisa que é legal, que tem estudos que comprovam a eficácia, né, da rhodiola, tanto na fadiga física como na fadiga mental. Ela melhora a cognição, então, assim, a gente sabe, como a gente citou aqui, as pessoas começam a ter esquecimento, né, principalmente comumente associado a estresse, depressão, esgotamento, então ela ajuda também a melhorar a cognição. E outro, né, que eu acho que é bem conhecido, né, a rhodiola rosa, gente, ela eu gosto dela muito em forma de cápsulas, né, então a gente usa o extrato seco dela. Ela tem, você compra ela na manipulação, você pode manipular ela, inclusive esse fitoterápico, essa fórmula que eu vou passar para vocês é um associado, mas existem a rhodiola rosa também na drogaria, vocês conseguem também comprar ela em produto fitoterápico pronto também. Outra coisa que eu amo na rhodiola é porque ela ajuda a liberar serotonina, né, dopamina, melhora a captação do consumo de oxigênio. Então, assim, é uma planta assim, fantástica, com inúmeros estudos clínicos, né, principalmente melhorando essa questão da cognição, do estresse, da ansiedade. E outra que o pessoal conhece muito, que eu acho que é mais comum, é o ginseng coreano, né? Acho que todo mundo conhece o ginseng, né? E a gente lembra quando tá cansaço, fadiga. Então, o ginseng, que é o Panax ginseng, muita gente conhece também como Panax ginseng coreano, asiático, né? Mas ele também é um adaptógeno muito bem conhecido, né? Mas ele atua principalmente diminuindo fadiga, estresse, né? Distúrbios também induzidos ao estresse. E fora isso, tem outros ativos que a gente gosta muito de falar aqui, a cúrcuma, né, porque apesar dela ser muito voltada para essa questão anti-inflamatória,
mas a cúrcuma, né, que também é uma raiz, ela ajuda na redução também dos sintomas de depressão, né, porque a curcumina melhora a função dos nossos neurotransmissores. Então, de preferência, também uma opção também associar a cúrcuma também, né, de preferência com 95% de curcuminoides. E aqui a formulazinha para elas anotarem, né, que é um mix, que é uma formulação que eu trouxe aqui para elas hoje, para quem está aqui hoje, que é uma formulação para fadiga, que é um mix de adaptógeno, que a gente falou dos três, a achaguanda, 200 miligramas, de 100 coreno de 200 e a rhodiola rosa de 200. Então, tomar uma dose após o café. Vocês podem manipular, né, em farmácia de manipulação, né, do local de vocês, farmácia de confiança, né, em cápsula. Então, 30 doses, por exemplo, dá para um mês. Então, é uma fórmula natural, um fitoterápico que vai ajudar muito nesse processo aí, né, de fadiga dos pacientes, dos clientes de vocês. Todo mundo anotou? Lembrando que isso não é medicamento, é nutricêutico, né? Isso é fitoterapia, que é uma alternativa, né? A gente traz muito como alternativa para essa questão da melhora, né? Somente do estresse, ansiedade, como a gente falou aqui dos florais, das tinturas, da aromaterapia, da massoterapia, como existe também a auricoloterapia, né? Várias outras terapias alternativas que, inclusive, estão nas políticas, né, do SUS, né? Estão implementadas também. Isso é importante, né? Todo mundo anotou a formulazinha, vou escrever também depois no chat. Lembrando também que elas podem mandar fazer uma farmácia de manipulação próxima da casa delas, né? Eles não exigem prescrição médica, né, Letícia? Justamente porque explica um pouquinho para as pessoas que muita gente tem dúvida com relação a isso. Isso, na verdade, elas têm que ter um farmacêutico de confiança, então, na farmácia de manipulação, elas podem chamar o farmacêutico, e o farmacêutico a gente é habilitado a fazer a prescrição, né, de fitoterápicos, né, então, ela pode ter um farmacêutico para chamar de seu e fazer esse processo, né, claro que todo medicamento fitoterápico, ele não para ter esse uso indiscriminado, a gente tem que ter um cuidado, saber. Por isso que é importante ter essa indicação profissional por um médico, nutricionista, farmacêutico, profissional que tem especialidade também em fitoterapia, certo? Certo. A Verinha colocou aqui, ó. Eu, quando trabalhava em uma empresa, cheguei a parar no pronto-socorro de tanto estresse. O médico pensou que eu estava tendo um AVC, né? Verdade. Que sufoco, hein, que você passou, realmente, né? Isso já aconteceu comigo também. Isso justamente pode acontecer com qualquer um, né? Aconteceu com meu filho também, na época, quando ele estava estudando muito para a prova, para o vestibular, ele também ficava com essa questão, ele achava que ele estava tendo ataque de coração, mas é porque a gente ficava tão ali para ele estudar, fazia cursinho, ensino médio, e aí aquela cobrança, né? Que ele tinha que passar, e eu entrei na época, foi até com os florais, né? E aí toda vez ele falou, mãe, me leva para o pronto-socorro, eu tô passando mal, aquela coisa assim, sabe? Parecia. Aí eu levava ele, o médico olhava, ele, mãe, né? Aí eu falava que era farmacêutica, ele, mãe, prepara um fitoterápico, né? Passava os naturais, uma valeriana, e aí melhorou bastante também. E depois que passou esse processo dessa cobrança, né? Que ele passou logo de primeira, né? Hoje em dia ele faz engenharia na faculdade pública, então já diminui esse estresse. Isso é importante, né? Então, aí tem mais alguma pergunta aí que a gente pode auxiliar? Então, vocês viram como a gente pode ajudar, nós, terapeutas capilares, podemos ajudar muito essas pessoas, né? E, é claro, isso tudo depende do quê? De uma boa avaliação, né? A avaliação é fundamental para você ajudar a cliente em todos os aspectos. Por isso que a avaliação tem que ser muito feita com muita paciência, né? Num dia praticamente que você deixou só para aquilo, para você realmente tentar, né, fazer dessa avaliação o seu realmente, né, reconhecimento para você montar esse tratamento personalizado muito bem feito. Então, eu costumo falar, o sucesso de um bom terapeuta capilar depende de uma boa avaliação
da paciência que ela tem que ter com o cliente, justamente porque o cliente vai chegar, às vezes, né, ansioso, perguntando com quantas aplicações você garante tratamento, né? Se ela vai ter resultado, você tem que ter sempre muita paciência e confiança. Confiança no seu trabalho é fundamental. A Helenilda colocou, graças a Deus, depois das aulas desses professores maravilhosos, aprendi a cuidar bem melhor dos meus cabelos. Ó. E estou com cabelo de rica. Maravilhosa, Helenilda. Cabelo de rica, como o doutor Felipe fala, cabelo de rica. Com certeza. A Juliana, eu pedi para sair da empresa para tentar tratar da minha alopécia, pois estou me sentindo muito estressada, pois trabalho 12 anos na mesma empresa, né? Então, olha, a Juliana, com certeza, né, ela está com a síndrome de burnout, né? Porque ela realmente estava numa exaustão tão grande que ela pediu, né, para sair. Tentou justamente entrar num acordo com a empresa, né? Com certeza. E agora minha pergunta para você, coloca aqui. E você está se tratando e está vendo o resultado, Juliana? Escreve aí para a gente aí. Adriana, e que seriam essas tinturas? O que seriam essas tinturas? A tintura, Adriana, é uma forma de preparação, né, que extrai o princípio ativo de plantas medicinais, né? Geralmente, o método de extração mais conhecido é o álcool, né? E essa tintura pode ser preparada através das plantas frescas, secas, né? E cada planta dessa, cada fitoterápico vai atuar, né? A gente tem tintura, por exemplo, para gastrite, espinheira santa, guaçatonga, tem tintura para melhorar sono, né? Como valeriana, melissa, como eu falei aqui. Tintura detox, né, que a gente fala muito no nosso curso, que vai eliminar metais pesados, como tintura de coentro, né, tinturas para também ter essa ação diurética, de limpeza, como a cavalinha. Então, a gente tem tintura e trabalhando com a fitoterapia, você vai atuar, né, em várias vertentes, né, ajudando muito esse profissional, né, se tornando um profissional fitoterapeuta, né, que no nosso curso, no método do Spa Hair Therapy, você tem um método só de fitoterapia e florais. Isso mesmo. Lembrando, né, que nós temos uma live só de tinturas. Depois você vai lá no nosso canal do Spa Brasil, né, que você vai ter uma live só de tintura que a gente falou, né? Quem é diabético, qual a tintura é indicada? Para diabético, você está perguntando, Francisca? Quem é diabético, qual a tintura indicada? Geralmente, para diabético, eu indico pata de vaca, pau-tenente, graviola, né, giminema, que são fitoterápicos voltados para diabético. Mas se ela, não sei se também ela perguntou se a tintura que eu falei de mulungu, com melissa valeriana, se diabético pode. Pode também, não vai ter interação, não. Anivaldo, olha o Anivaldo. Também é nosso aluno lá do curso Spa Hair Therapy, né? Verdade. E não me deixa em paz. E depois do curso só piorou. Meu Deus. Nada disso. Todas as coisas que tem que comprar para exercer terapia e conhecimento e já quero aprender. Não pode, Anivaldo, não pode. Não pode. O Anivaldo é o Nininho. É o Nininho que a gente chama lá no nosso grupo. Sim, Nininho. Vamos pegar uma lavanda, inspirar a lavanda aí, vamos tranquilizar, tomar um chazinho calmante. Isso, Nininho. Ó, na verdade, Edivaldo, a primeira coisa que você tem que fazer é investir no seu conhecimento. Por isso que eu falo, conhecimento é poder, né? Então, primeiro você tem que estudar, realmente, né, anotar tudo, não ter dúvida, viver, às vezes, 2, 3 vezes no mesmo módulo, voltar. Tem alunos, por exemplo, como a Iane aqui, que vive estudando, ela vai e volta, já renovou o curso nela praticamente algumas vezes. Ela vive estudando, então ela está sempre aqui, né? Apesar de estar com a agenda lotada, ter tudo que ela, né, investiu muito, tudo que ela foi adquirindo de conhecimento, ela foi investindo em clientes, ela fez o que a gente chama, o que eu chamo de dízimo profissional. Né? O que é o dízimo profissional? Tudo que você faz, você tem que esquecer 10%.
né? Esses 10% é o seu reinvestimento, que você vai justamente começar a investir, né? Devagarzinho, nos produtos assertivos, né? De qualidade, para você ter um bom resultado e o cliente também ficar super satisfeito. Depois você vai investir em uma apresentação do seu espaço também, que é muito importante, né? E depois você vai investindo aos pouquinhos, né? Sempre assim. Né? O Emerson, ele mesmo conta a história dele, né? Que ele justamente começou do zero, né? E começou investindo justamente até pedindo para os clientes dele ser o patrocinador dele, né? Né? E aí ele agora, veja onde ele está agora, né? Que é realmente, né, um lugar assim topíssimo, que eu tenho muito orgulho de, né, ter um terapeuta da qualidade dele e também do entendimento dele, da expertise dele, e está com a agenda lotada. Gratidão imensa. É a minha inspiração, gente, professora Kátia. Ela que tem esse papel importante aí na minha trajetória, porque ela foi minha maior incentivadora. Então, cheguei aqui, foi graças a muito incentivo dela também. Obrigada. Gratiluz, gratipaz, grativida. A Iane perguntou, um suplemento home care em dias? Eu acho que o suplemento e o home care tem que ficar em dia, né? Isso. Ah, tá. Sim. É verdade, Iane. O suplemento e o home care tem que ficar em dia. A Melissa perguntou, quais vitaminas o nutricêutico pode usar na queda de cabelo emocional? Na verdade, a gente pode associar, né, os nutracêuticos para melhorar a queda, né, como o Peel Food turbinado, né, os nutracêuticos, né, que principalmente aqui no método SPA até vocês aprendem muito, e pode associar, né, esse fitoterápico que eu acabei de falar a fórmula, né, que é o Achaguana 200 com rhodiola de 200 e ginseng 200, inclusive já botei aqui no chat, que ele vai atuar essa parte emocional, fadiga, pode também atuar com os fitoterápicos, tinturas, florais. Então, a gente pode montar uma terapia, né, não só para suplementar a parte de vitaminas, né, como o complexo de vitamina B, biotina, né, zinco, que são o Peel Food, por exemplo, turbinado, silício, o MSM, mas também os fitoterápicos florais e tinturas. E outra coisa também que eu acho muito interessante estar falando é o home care correto, como foi falado aí, o shampoo adequado, uma loção capilar, né, adequada. A gente fala muito isso aqui nos nossos cursos, né, com fórmulas personalizadas que vai entregar mais energia, diminuir queda, diminuir processo de coceira, inflamação e a terapia capilar, né? Exatamente. No nosso método SPA-Therapy, você tem várias aulas de, né, nutricêuticos, você realmente aprende, né, várias, né, metodologias, saber indicar, que é o mais importante, né, e saber realmente atuar nesse campo. Então, se você não conhece ainda, né, o nosso método SPA-Therapy, convido você a entrar no nosso site, www.spabrasilcurso, que aí você vai ver todo o nosso conteúdo, né, todos os nossos módulos teóricos, práticos, né, nossas aulas. Todo mês nós temos uma aula, né, ao vivo, principalmente de aperfeiçoamento, que nós estamos sempre atualizando. Por isso que nossos alunos, né, completam o plano de curso e acabam renovando, porque eles ficam muito satisfeitos, porque eles estão sempre atualizando, e é como se fosse uma faculdade, né? Porque a área da terapia é a área que mais cresce, né, a nível, principalmente na área da saúde, e que tem dado mais retorno financeiro. Então, você que não é ainda terapeuta, você tem que realmente pensar, né, investir nesse campo, que é um campo encantador, que você vai poder ajudar pessoas, né, com problemas de saúde capilar, e também a você, né, justamente a melhorar o seu faturamento como profissional da área da saúde. Maria Aparecida, doutora Jéssica, é para a dor do corpo da menopausa. Qual tintura devo tomar? Estou sentindo muita dor. Na verdade, é a doutora Letícia Aparecida. Ela tem dor no corpo na menopausa e, assim, se ela está sentindo dores, é bom também ela procurar um médico, né? Porque a gente sabe que na menopausa a gente tem uma queda hormonal, queda de alguns vitaminas, minerais, né? Vitamina D, cálcio. Então, a gente tem que saber se já é um processo, de repente, de osteopenia, né? Osteoporose,
Então, é importante fazer esse acompanhamento para saber fazer o exame de densitometria óssea, né? Por que está sendo essas dores, né? Se são dores articulares ou são dores, né, musculares, né? Ela não falou dores no corpo, né? Mas aí pode ser tanto dores musculares quanto dores articulares. Mas para menopausa, voltando focado um pouquinho para menopausa, eu gosto muito da tintura de amora, né? Da tintura também de amora, é o que a gente mais indica de forma natural, mas os fitoterápicos a gente tem vários, simicifuga, regiclove, isoflavona, todos são voltados para a menopausa. E para as dores eu gosto muito da cúrcuma, né, que vai diminuir dores, a tintura de cúrcuma, sucupira, que é maravilhosa, né? Para uso tópico, a gente gosta muito de trabalhar com extratos glicólicos, né? Jandiroba, copaíba, sucupira também de uso tópico, os óleos essenciais também, né? Que vão auxiliar bastante. Então, tem muita coisa que a gente pode estar trabalhando aí na parte de dores. Muito bom. Então, vamos ver aqui. Diomar. Diomar, maravilhinda. Você está aqui, top. Gente, estou ligada. Top, beijos. Estou em Nova Friburgo, numa churrascaria. Eu conheço a churrascaria. E assistindo a live. Nossa, que honra, hein? Você está... aplicadíssima. Né? Parabéns, Diomar. Ela está jantando com o super marido dela, que eu conheço. Eu tenho prazer de Eu conhecer. quero churrasco. E comendo churrasco, só para fazer vontade aqui na gente, né? Tá vendo? O Emerson arrumou uma pretendente. Hã? Sossega, Yane. Olha, ele está tomando até água. Ele ficou vermelho, Yane. Ele ficou vermelho, Yane. A camisa já está vermelha, já está vinho, né? Aí agora ele fica rubofaciente aqui. Até os lados ficaram vermelhos aí, ó. Francisca, quando queremos uma tintura, é só chegar na farmácia e mandar fazer ou precisa da fórmula? Francisca, a doutora Letícia, ela disponibilizou aqui com todo carinho para vocês uma fórmula que muitas pessoas não fazem isso, né? Muita gente acaba retendo a fórmula. Então, ela abriu uma fórmula aqui para você. Então, aproveita, né? Se você quer fazer para esse fim. E se você quer fazer para outro fim, como ela deu várias dicas aqui, né? Você deve justamente chegar na farmácia, que você conheça o farmacêutico, né? Porque tem que ser um farmacêutico, né, realmente confiável. E você falar quais são os seus problemas e ele vai montar uma tintura personalizada para você. Não é isso, doutora Letícia? Isso mesmo, chegar na farmácia, procurar o farmacêutico e, diante do seu problema, pode estar indicando uma tintura personalizada, né, um floral personalizado ou um fitoterápico personalizado. Muito bem. Iane, perfeito. O método Spa Hair Therapy, sempre que acaba, o meu eu volto. Entrei na era do Spa Therapy, estou com eles desde 2020. Minha base, nosso orgulho, né? Porque é um orgulho ela, né? Porque cada vez ela se atualiza. Muito dedicada, esforçada, uma excelente profissional, né? Isso. E é isso que faz ela diferente. Ela ganhou um prêmio, né? Alguns meses atrás, vai ganhar outro prêmio agora. Gente, olha o que é isso. É um profissional super capacitado que, né, ganha prêmios, né? E ela realmente está assim, super feliz com isso. Surpreendendo, né? Está muito feliz. E é para ficar feliz mesmo, Yane. Com certeza. Então, é isso. Eu acho que já respondemos todas as perguntas, né? Graças a Deus, essa interação foi maravilhosa, né? A gente falou muito sobre não só a questão, né, da síndrome, né, como ocorre, mas assim trazendo soluções, né, que o terapeuta capilar pode atuar no dia a dia no consultório dele, ajudando muito, muito, muito mesmo esses clientes. Isso. E a gente quer agradecer demais, né? Queria aproveitar aqui a live, dizer que em agosto nós vamos ter um curso de terapia capilar presencial no Rio de Janeiro. Então, vocês aproveitem e entrem lá no nosso site, www.spabrasilcursos, né?
e vejam direitinho a data. Esse final de semana tem um aqui, né, professora? Não esquece. Aqui em São Luís do Maranhão, nós temos justamente um curso de terapia capilar esse final de semana, um intensivão, né? Que vai ser tudo com muito orgulho. E, né, esse final de semana nós estaremos aqui em São Luís do Maranhão, bem no centro, né, aqui do Maranhão. E em agosto estaremos no Rio de Janeiro. Então, vai lá no nosso Instagram, na verdade, no nosso site, www.spabrasil. Vou pedir até para... Em agosto vai estar uma turma de peso. Vi lá, vai estar a Kátia, o Emerson, Jéssica e o doutor Felipe. Sim. Com verdade. muita prática. Maravilhosos. Muito bom. Isso aí. Gente, então, agradeço imensamente a todos vocês aqui presentes, né? Agradeço imensamente, né, doutora Letícia, minha filha querida, farmacêutica minha, né? O meu grande, querido e maravilhoso filho de coração, Emerson, eu amo, né? E a todos vocês, em especial nossa equipe Spa Brasil, que está aqui nos bastidores, que vocês não estão vendo, mas eles é que fazem as coisas acontecer, né? Que é o Raimundo Júnior e também, né, praticamente a Renata, nós temos o Fernando, o Davi, toda a equipe que nós temos nos bastidores. A Eliane perguntou se não vai ter em Minas. Aí, ó, professor Emerson. Chama o professor Emerson no privado. Por enquanto, não. Marcar uma turma em Minas. Quem sabe, né? Mais para frente a gente pode pensar e abrir uma turma aqui em Minas, né? Ela está doida esperando lá em Belo Horizonte, a Eliane. Muito bom. Então tá, gente. Maravilhinda noite. Então tá bom, maravilha da noite a todos. A Cleide perguntou, sou aluna e todas as quintas no YouTube entro na turma oficial. Em breve esperamos vocês. Gratiluz, gratipaz, grativida, gratiamor e maravilhindo final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.